Adoro rodar de terreiro em terreiro. Qual é o problema disso? Isso tem consequências? Você está com Patrícia e Beth da Umbanda na Prática, dirigentes do Templo Jubi Romper. Paty, acho que tem muita gente que faz isso, hein? É bem polêmico, porque são raras as pessoas assim como você que não fez isso, na verdade, né? Eu sei que eu não sirvo de parâmetro pra ninguém, né? Bom, antes de mais nada, né? Hoje eu tô com uma voz um pouco diferente, tô com uma crise aqui de rinite, então eu já vou me desculpando por aqui. E, realmente, eu tive uma experiência bem diferente na Umbanda. Bom, eu me considero privilegiada, né? Não tive tantas mudanças, embora também, né? A gente vai falar sobre isso. Tudo tem vários lados, né? Mínimo 2, em algumas situações até mais que isso, né? Eu fui uma pessoa, já rodei bastante terreiro, na verdade. Bom, eu já frequentei terreiro desde que estava na barriga da minha mãe, né? Então, assim, Aí não conta, né? é verdade. Não conta, mas tá ali, né? A energia. Acho que de uma certa forma vem. Mas quando criança, lembro de muitas coisas e tal. Eu acho que, como é uma religião ainda que muita gente fala de consequências, de medos e de energias, a gente até, para quem não acompanha a gente lá na página do Instagram, a gente adiantou esse tema, né, lá. A gente fez um post lá sobre isso. E o que acontece, né? Não é uma questão de, como diz o pai Joaquim, não existem certo ou errado, existem consequências, né? Essa fala dele é perfeita. Então, porque o que acontece? Eu acho que tudo depende da maneira com que você encara suas idas ao terreiro. Então, esse é o ponto. Lógico que lá no Instagram a gente colocou o tema de uma maneira muito subjetiva, assim, só pra gente entender um pouquinho, né? Até experiências de alguém que a gente pediu para comentar lá. Porque o que acontece são as intenções do qual motivo você vai. Existem pessoas que têm maturidade de fazer esse tour de terreiro em terreiro, mas infelizmente são poucas as pessoas que têm essa maturidade de fazer tour em terreiros, né? Depende do porquê, né? Qual é a causa que faz uma pessoa ficar pulando de um terreiro pro terreiro? A gente tem que entender que são coisas diferentes. Tem, por exemplo, aquele grupo que não se acha em casa nenhuma. Então sai de uma casa, vai para outra e vai para outra e vai para outra. Tem aquele grupo que às vezes não encontra o que eles querem, né? Às vezes ele quer ouvir lá uma adivinhação, ele vai numa casa que não tem esse tipo de trabalho, ou ele quer fazer uma amarração, que a Umbanda não faz, mas aí de repente ele tá procurando uma casa que faça. Depende do A Umbanda não objetivo, né? faz, mas tem Umbanda, infelizmente tem Umbanda que Tem faz, gente que né? usa o nome da Umbanda Que e usa o nome da faz. Umbanda, E aí a pessoa fica procurando até encontrar. E tem aqueles que acham que quanto mais, sabe a história do quanto mais melhor? Tem gente que acha assim, vou tomar um passe na segunda, outro na quinta, outro na sexta, cada dia num terreiro, porque assim eu fico mais protegido, né? Também tem esse público, não tem, Paty? Sim, tem, E tem também aquele que ele vai só porque ele quer conhecer, mas não quer a responsabilidade de frequentar uma casa, né? Sim, e tem uma outra categoria que essa eu acho que se a gente pode dizer, claro que aqui a gente, como sempre fala, né, a gente não está trazendo verdades absolutas, são sempre reflexões aí para vocês compartilhar com a gente e de repente até dar a opinião de vocês, ainda que contrária, viu, gente? A gente não tem nenhum problema com relação a isso. Aquelas pessoas que estão indo para conhecer, para estudar, para aprender. Tem muita gente que também faz vamos dizer, nessas excursões aí, indo para várias casas com esse objetivo, né? Deixa eu aprender um pouco da outra cultura, deixa eu conhecer um pouco. Às vezes eu gosto de ver uma dança, um atabaque, e não vai com a intenção de frequentar, apenas de conhecer, de aprender, enfim. Uma que é uma religião que não tem cartilha, né? Então, ela não é, por exemplo, igual algumas religiões, filosofias aí que segue aqueles padrões, né? Então, quando segue, fica mais fácil. Você vai numa igreja ou num templo que segue um padrão aqui, você vai lá na esquina ou daqui a outro estado, ali
segue aquela mesma linha. Onde eu frequentava é assim, tinha várias unidades e todas seguindo a mesma Mas é Umbanda, mas é filosofia. difícil, porque ele tinha uma filosofia própria, né? Sim. Então, mas é mais... isso Mas os saracênicos também, dificilmente você vai ver muita diferença de um pro outro. Eles seguem mesmo uma mesma linha, também né? Então, Eles têm uma assim, filosofia ali. Não é... A gente não pode dizer que é uma cartilha, mas tem ali uma filosofia que se aproxima, né? Até a maneira que eles falam. sim. Então, mas eu acho que, por exemplo, meu caso, né? Eu tenho até, inclusive, no período de pandemia, eu fiz uma meditação de alguns 21 dias aí. E aí, nessa meditação de 21 dias, eu tava literalmente ali, acarinhada ali no colo do caboclo, né? Do rompe-mato, que é um caboclo que eu trago. E nesse momento de meditação, eu questionei algumas coisas, inclusive essa, né? Por que eu rodava tanto, assim? Mas eu tinha um olhar julgador. Então, assim, então eu ia e via alguma coisa que não fazia sentido pra mim e simplesmente não voltava mais. Às vezes ia uma ou duas vezes, depois não ia mais. Só que é engraçado, né? Se eu não tinha o conhecimento, o que tanto eu buscava? Então, passou o tempo, os anos, e veio a maturidade, até que entrei numa casa e entendi o que eu buscava. Eu buscava a resposta pronta. O legal é que quando se tem maturidade, né, você consegue parar pra pensar nisso. Porque tem gente que faz e nem pensa, né? Faz por osmose, faz por fazer. Não para pra pensar, por que eu fico andando Ou de coloca casa em objeções, casa? né? Ah, eu faço por isso, mas na verdade às vezes não é isso. É o que ela acha que é conveniente pra ela pensar que é. É bem provável que seja, assim, às vezes inconsciente pra ela mesma, né? Então, ela fala, não, eu só vou pra conhecer porque eu gosto. Mas no fundo, tá buscando uma resposta pronta, algo que faça sentido. Aí você vai perguntar, porra, mas tem alguma coisa errado? Eu buscar algo que me faça sentido? Afinal de contas, eu não tenho que buscar o que me faz sentido? Afinal de contas, os treinadores, os coaches, os mentores não falam pra gente buscar algo que tem sentido? E não é, porque na religião é mais delicado falar algo que tem sentido. Precisa tocar, né? Eu acho que religião é uma coisa um pouquinho além, né? Tem que tocar, a pessoa tem que Não é uma sentir. empresa, né? Ah, eu vou lá porque tem que me fazer sentido aquela empresa tem que me fazer sentido. Para a espiritualidade, o processo é outro, porque nem tudo faz sentido para a espiritualidade. A maior parte não, né? Então, esse é o ponto, né? Agora, o que vai fazer sentido para alguém? Porque a maioria de nós, pelo menos eu vou falar por mim e dezenas de pessoas que eu conheço que já falaram sobre isso. Ah, eu não quero religião, não. Eu gosto, adoro o tabaco, gosto de ir pra ouvir, gosto de ir pra sentir, mas se tem uma coisa que eu não quero é responsabilidade. Isso é uma coisa que faz muita gente nem começar, né? Fica Que só indo pro é passe muito comum. mesmo. O que e é engraçado, né, Paty? É uma coisa que a gente até já conversou. A pessoa consegue ir, às vezes tem gente que vai toda semana e ela quer fugir de uma responsabilidade. Em tese, ela já tem ali, né? Ela tá indo toda Ela já semana, tá. ela já tá Mas é ali. psicológico, né? Isso acontece em empresa, por exemplo. Às vezes você quer um cargo de liderança ali. Eu vou falar de liderança porque às vezes é um dos graus mais altos, né? Almejados também. Almejados também. Aí a pessoa ali, ela fala, não, eu quero esse cargo de liderança, eu quero. Ela passa o tempo todo querendo alguma coisa. Aí você chega pra ela e fala assim, agora chegou o seu momento, ó. Agora você vai ter o seu cargo. Cara, a pessoa pira. Eu já vi gente desistir. Não tô preparado, não tô preparado. Você ficou 5 anos em que queria, quando você for. Isso acontece no atendimento, por exemplo. É verdade. Quando você passa um médium pro atendimento, ele trava inteiro e fala, não vou. Se ele tiver responsabilidade, né? Que senão vai no ego e aí vai até achando que tá E ótimo. também tem aquele grupo de pessoas que vai de terreiro em terreiro, porque ele quer sair da casa que ele tá, mas ele também não quer ficar sem nenhuma casa. Aí ele vai frequentando algumas até a hora que ele vê esse sentido, que ele acha, que ele goste. E aí ele fala, agora eu vou sair daqui eu tô. Não são todas as pessoas que saem de uma vez e fica sem casa. Então ela passa por um processo de tour onde ela vai buscando ali, né, até achar uma casa que ela fala, não, é aqui que tem. Isso tem causas, Paty? Tem consequências? Pois é, né? A causa, na verdade, é um pouco do que a gente falou aqui. Possíveis causas, né?
Sim. Na verdade, possíveis causas. Cada caso é um caso, né? E também, peraí, antes da gente finalizar aí das consequências, antes da gente chegar lá, tem também aquele ponto do que a pessoa ela tá procurando um trabalho específico. A gente comentou que foi quando a pessoa tá Mas a procurando gente não falou um trabalho, qual trabalho, né? Por exemplo. Eu já conheci pessoas que só porque a Umbanda tinha uma mistura ali com o candomblé, ou porque jogava tarô, né? Tudo isso no mesmo processo da gira. Tem gente que quer um lugar que tenha a linha cigana. Tem gente que quer uma linha cigana, tem gente que quer... Cultua o malandro. Que cultua o malandro, e se não cultua o malandro não vai. Também já vi casos, assim, de não cultuar, por exemplo, uma determinada entidade, como, por exemplo, o mirim, que não são todas as casas, e aí uma médium chegar e já puxar o mirim de todo mundo que tá lá, mas também não é a regra. Sim. Isso é raro, né? Porque eu também já tive amigos que falaram, Patrícia, eu não frequento tal casa justamente porque não traz a linha que eu tô acostumada a cultuar. É muito delicado. Eu acho... Eu não sou muito... eu sou uma formadora de opinião, claro, a gente tá aqui, né? A gente até brinca, né? Dá cara pra bater. Porque a gente gosta de debater, quer ampliar o conhecimento, abrir o leque. E não tem uma verdade absoluta, e a gente tá falando isso aqui, eu acho que todo podcast a gente fala uma frase dessa. Mas, por exemplo, quando a gente fala da espiritualidade, a gente não traz uma verdade absoluta porque não tem essa verdade absoluta. Na verdade, o que é uma verdade na Terra? Não dá para saber o que é uma verdade aqui. Então, é muita pretensão nossa. O que a gente traz é um pensamento. Por exemplo, tem gente que não vai no terreiro porque não tem gira de Exu aberto. Então, ela quer ir. Uma gira bem desejada. E aí a maioria das pessoas, o que ela faz? Algumas casas, não são todas, né? Você tem que se credenciar para poder ir pra gira de Exu. E aí a pessoa já fica nervosa porque ela fala, pô, mas eu tenho que me credenciar pra ir na gira de Exu e tal, e eu queria ir na gira de Exu. Então essa casa não tem sentido pra mim, porque eu não vou me credenciar só pra ter que participar da gira de Exu. Já outras pessoas que eu conheço, já sim se credenciaram pra participar da gira de Exu. Então é uma série de fatores que faz. Agora, se é uma coisa tangível, fica mais fácil da gente até falar de futuras consequências. Por exemplo, o que é tangível nesse caso? Nesse caso, eu não ir para um terreiro porque lá não tem gira aberta de Exu é algo tangível. Quando eu falo intangível, eu falo que é algo que eu não sei porque eu tô rodando tanto. Aqui a gente Você entendeu? São coisas que, tipo, sei lá, por que eu tô rodando tanto? Não sei. Aí, como você não sabe... E às vezes a gente tem aquela necessidade de dar uma resposta, nem que seja pra nós mesmos ou pra outra pessoa. Aí você fala, sei lá, gente, não quero responsabilidade, quero conhecer todas. Porque cada uma é uma, então eu acho interessante. Um dia eu fui numa que eu achei muito legal, na outra não tinha coisas tantas legais assim. E assim eu vou vivendo. Então tem gente que se diverte. Ou acontece, né, aqui eu consigo assistir a gira de Exu e Pombogira, então eu vou nessa. Na outra tem a gira de Cigana, então eu vou naquela também. Aí na outra tem o Preto Velho com a criança. Então tem e aí isso eu também. Complemento ali o que eu gostaria, pegando um pouco de cada, né? Indo um pouco de cada. Mas assim, a gente não... Eu vou até usar a fala do pai Joaquim, do Preto Velho da Paty, porque realmente não tem certo nem errado quando se fala de Umbanda, né? E, na verdade, quando se fala de tudo, né? Mas como a gente tá aqui focando na Umbanda, da Umbanda. A gente tem situações que são importantes a gente refletir. Primeira delas, isso a gente tá falando em nível de assistente, porque em nível de médium nem cabe essa troca. Não é saudável, né? Ele não vai conseguir, eu vou usar um termo técnico, mas que faz parte, né? Ele não vai conseguir construir uma carreira se ele ficar mudando de casa o tempo todo. Ele não tem tempo de aprender, ele não tem tempo de que o dirigente conheça ou para poder dar oportunidades para ele. Apesar que o turnover na Umbanda hoje é grande, a gente sabe disso, né? Sim, mas aí geralmente por questões comportamentais, e é por isso que a gente está trazendo essas reflexões aqui nos nossos posts, nas nossas semanas aí. E tem a questão, aí a gente está focando aqui no assistente, porque realmente no médium realmente nem cabe. Agora, Ou cabe, como tem alguns casos, daquele médium que não quer trabalhar em casa nenhuma mais. Isso acontece, a gente sabe que tem. Mas aí ele entra na categoria de consulente. Né? Ele entra na categoria. Exatamente. Mas como ele é um médium que já trabalhou, então hoje ele optou por tantas exceções, provável, não querer. E às vezes isso é uma fuga, viu?
Sim, Isso sim. pode ser uma fuga Até mesmo da de própria. não querer se decepcionar mais com Sim. ninguém. Então prefere ficar rodando de terreiro em terreiro, porque lá no íntimo, no inconsciente, o que ela tá fazendo é, na verdade, fugir para não ter que se decepcionar, porque eu vou dizer, eu já vi muitas pessoas, como 90% das pessoas hoje são insatisfeitas no trabalho. Agora, dentro de terreiro também vem crescendo absurdamente. Sim, sim. Se o dirigente não tiver. E aí eu vou usar a expressão, mas entendam como apenas administrativa, né? Se não tiver pulso firme, infelizmente é muito complicado de lidar com pessoas, com muitas pessoas diferentes juntas, com egos, vaidades e todo um processo aí que a Umbanda não se livra, porque, né, onde tem gente, tem tudo isso. Agora, o que acontece né? Eu vou até fazer o Mas adendo, né? o pulso firme que você fala. Eu expliquei. O pulso firme no sentido administrativo, não no sentido de ser grosseiro, nem de ser mal educado, porque não cabe também para Umbanda, nem para um dirigente da Umbanda ter esse tipo de comportamento. Então, eu sei que existe, mas a gente parte da premissa de que, né, um dirigente, ele é dotado de um amor ao próximo, de, né, paciência para aquela pessoa, mesmo, né? Exatamente. Então, assim, sem autocratismo, ou seja, né? No sentido de realmente seguir uma sequência, ser justo, não tem preferências, o filhinho querido, esse eu gosto, esse eu não gosto, as coisas não cabem para quem, bom, em nenhuma liderança, muito menos na Umbanda, né? Porque isso causa fofoca, dissemina inveja, dissemina discussão, diz que me diz, coisas que infelizmente trazem energias ruins, a gente já falou sobre isso aqui. E que atrapalha todo o processo, né? Porque os médiuns entram para a gira com essa energia, com essas coisas na cabeça, não conseguem fazer uma boa conexão. Então, assim, nem cabe, né? Agora, falando do assistente, do consulente. Quando o consulente, ele fica procurando, né? Ele fica indo em várias casas, ele pode ter problemas do tipo, que já aconteceu, tá? Como a gente disse, a gente traz experiências práticas aqui para vocês. Eu já vi consulente de dizer assim, olha, eu tô com 5 banhos, eu não sei qual eu tomo. Ou, olha, teve um trabalho que eu fiz que tinha um banho que me deu uma alergia. Ele não sabe nem para que terreiro ele reclama, porque ele passou por tantos. É verdade. Ele não sabe de onde Às vezes, na mesma gira, a pessoa passa com 5 entidades. Que é quase a mesma coisa que para 5 terreiros, né? Porque cada entidade tem a sua forma de trabalho. Espiritualmente falando, né? Toda entidade tem capacidade de ajudar o consulente, de fazer um trabalho com ele. Só que cada um vai seguir uma direção, né? Então você foi vou dar um exemplo aqui bem esdrúxulo. Você está passando com uma entidade, um caboclo de Xangô. Ele vai te fazer um trabalho, vai levar você por um processo dentro da linha de trabalho dele. Aí, de repente, na mesma gira, seguindo esse exemplo que a Paty deu, você passa com um caboclo de Oxóssi. Ele vai te fazer um processo. Então, sabe o que vai acontecer? Você não chega em lugar nenhum. Porque um tá puxando você para um lado, o outro tá puxando para o outro para te ajudar. Só que como você, né, não tá seguindo uma única direção, você não vai ter pernas para seguir as duas direções diferentes. Então, aquela coisa de você falar assim, eu tô indo. O que acontece muito? Eu tô indo em vários terreiros e nada vai. As coisas não andam. Exatamente, tá tudo isso travado. Que eu ia dizer agora. Exatamente isso. Você acaba se decepcionando e entra nessa categoria do ou não vou mais, porque nada adiantou na minha vida, como eu já ouvi gente da minha família mesmo falar. Ou você fala, cara, eu não aguento mais rodar. Nenhuma entidade adivinha o que eu tenho? Isso a gente já trouxe aqui, né? Nós tivemos uma pessoa já que nos procurou que falou, olha, eu já rodei horrores e nenhuma casa resolve meu problema. Mas espera aí, né? Existe ali um período, um tempo de maturação daquele trabalho. Cara, não deu nem tempo da própria entidade fazer um trabalho, você já corre, entendeu? Não dá tempo. Não, e é o que eu falei, vai acontecendo o quê? Vai se sobrepondo. E aí,
nenhuma das entidades que estão se propondo ali a seguir com aquele assistente, a auxiliar aquele assistente, consegue chegar em um processo, porque ele passa com isso, às vezes, na mesma gira, como você falou. Às vezes de um terreiro para o outro. Eu vou até dar o exemplo daquela consulente da nossa casa, né? Ela tinha acabado de pagar um valor altíssimo para um dirigente espiritual fazer uma limpeza na casa dela, queria uma outra defumação, e aí queria mais algum processo foi buscar com um conhecido um outro processo para poder cuidar Não, e é tão das louco coisas. que a gente não cobra, porque obviamente não tem sentido cobrar. E aí, quando a gente não cobra, passa a ser assim, ó. Ah, não cobro, acho que não é bom, não. Não paga, né? De graça não deve ser bom, não. De graça não é bom, não. Mas então... o problema não é nem esse, né? É a sobreposição. A pessoa fez não, um não trabalho, é, não deu nem tempo do trabalho da entidade trabalhar, do processo ser feito. A gente nem conhece quem foi lá e já estava tentando com a gente, já estava tentando com outra pessoa para poder, né, ter algumas dicas ali. Então, assim, isso vai fazer com que você tenha resultados que talvez não sejam o que você espera. E não é por nenhuma maldade, né? Nem por nenhum castigo, é apenas porque, como eu disse, o caboclo de Xangô vai te levar para uma direção, dentro da forma de trabalho dele. O Oxóssi, vou usar até as falas deles, né? O Xangô vai te levar lá para as pedreiras, o Oxóssi vai te levar pelas matas, são caminhos diferentes. Os dois vão te levar para algum lugar bom? Sim, mas só que você não consegue ir para os dois ao mesmo tempo, né? Mas é inviável, né? Mas a gente precisa, apesar que eu vou chegar lá, né? A gente vai chegar nas consequências disso, né? Porque se há consequência, a gente vai saber agora. Agora, um outro ponto também que acontece que a gente precisa se atentar é assim, às vezes a pessoa fala assim, aí não gostei da casa. Não gostei do dirigente, não fico com uma cara da casa, enfim. E a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque tudo bem, é muito natural você não gostar de uma casa. E tá tudo bem. Sim. Né? E é importante falar, e tá energia, tudo né? bem. É o que a gente fala. E tá tudo bem não gostar. Isso é perfeitamente natural, a gente entende isso. Só observe se esse não gostar, né? Se deu tempo de você não gostar da casa. Sim. Com que olhar você tá olhando essa casa? Porque às vezes você pode estar em dois processos, né? Ou de autossabotagem, tipo, é aquela coisa, né? Por uma variável de situação aí. Ou variáveis de situação você não quer a responsabilidade, ou você tem medo de se decepcionar, ou você, enfim, tem vários fatores. A autossabotagem no sentido de você estar fugindo daquela sua missão, fugindo de algo que você realmente sabe que você precisa fazer. Eu vou até criar um outro termo aqui, né? Ou um egum sabotagem. Não, eu ia falar agora. Ou é uma autossabotagem cognitiva, psicológica, né? Que aí eu tô levando por esse lado mais cognitivo mesmo. Ou realmente é a autossabotagem do egum sem luz. Que tá ali pra você, ó. Não, aí não dá. Aqui não é pra você. Não, sai daí. Aqui não é pra você. Não, sai daí. E ele acaba levando esse irmão ou essa irmã pra um outro templo, um outro terreiro, que às vezes lá a pessoa vai cair. Ou para vários, porque em nenhum Que ele assim vai deixa a se pessoa sentir perturbadinha, bem. né? Sim. Porque o que acontece? Então vamos falar, então, um pouco das consequências. Putz, na régua final, tem ou não tem consequências graves? Meu, não tem consequência grave, tem consequência. Agora, se elas são boas, elas são ruins, quem tem que medir é você, meu irmão. E quando você consegue encontrar uma casa, é claro que enquanto você está num processo de conhecer a casa, que a gente até trouxe essa dica aqui nos primeiros vídeos que a gente fez, né? Quando você está conhecendo o espaço, vendo se você comunga ali, se você concorda com a filosofia da casa, com a forma que os dirigentes seguem a filosofia, como a energia, enfim, é muita coisa que você precisa realmente medir, né? Medir. Depois que você escolheu essa casa, pode ser que nesse processo você sim vai procurar em várias casas. Fui em uma, não gostei da energia. Fui na outra, gostei da energia, mas o dirigente não gostei muito. Eu fui numa outra,
outra, gostei da energia, gostei do dirigente, mas o espaço, sei lá, não gostei. Enfim, precisa tocar. Na verdade, a gente A costuma parede dizer, amarela, não curti. a gente Tem precisa. um mofo lá no teto, não achei legal. A gente costuma dizer que na Umbanda você tem que realmente ouvir com o coração, né? Isso é uma fala das minhas entidades, tem que ouvir com o coração. Então você gostou, bateu no coração, você sentiu, então você achou a sua casa. E quando você consegue ficar numa única casa, você tem não só a oportunidade de se aprofundar no conhecimento da casa e, de certa forma, da Umbanda também, como ir gradativamente cuidando da sua reforma íntima. Né? Quando você vai numa mesma casa, passa por uma mesma entidade, ou dependendo da casa, que aí tem casa que você vai passar com a entidade disponível, você está ali dando uma sequência, tanto você está se cuidando, porque infelizmente a gente está o tempo, nosso corpo é terra, né? Como diz as entidades, ele puxa energia. A gente está o tempo todo sendo influenciado por energias, boas ou ruins. Infelizmente, mais ruins por conta da densidade da terra, por conta dos nossos pensamentos, por conta das nossas ações. Então a gente precisa estar numa constante vigília, né? Pai Joaquim, para da parte, fala orar e vigiar, né? Então a gente tem que estar numa constante vigília e sempre que a gente tiver oportunidade, é legal ir lá tomar um passe, tirar um pouco do peso. Quem nunca tomou um passe falou, nossa, estou até mais leve, né? Porque realmente a entidade tira um pouco dessa energia que a gente vai acumulando aí durante a semana. E é uma forma de você estar ali se cuidando. Geralmente, a gente até falou isso num dos primeiros podcasts, né? A pessoa, quando ela sai da Umbanda, ela acha que foi castigo, ou que alguma coisa aconteceu, que tudo começa a dar errado. Não é que começa a dar errado, é que você perde aquela dose de consciência semanal que você tinha no seu terreiro. Que é quando você fala com uma entidade sábia, né, ou até às vezes com o próprio médium, que já tem uma visão espiritual da vida, e você ouve às vezes uma frase que destampa alguma coisa para você. Você ouve às vezes o dirigente falar no final da gira uma mensagem que você fala, isso tocou no meu coração, era isso que eu precisava ouvir. Então, você perde isso. Fora isso, você já não tem mais aquela ajudinha para tirar um pouquinho do peso que a gente vai acumulando aí no decorrer do dia a dia de energias. Então, você se sente realmente diferente, um pouco mais pesado, e tudo isso faz o quê? Você puxar para uma energia mais negativa do que positiva. E aí a tendência é algumas coisas não andarem. Eu já vi muita gente, já perdi as contas, muita gente relatar que depois que saiu do terreiro a vida deu para trás. Inclusive tem, infelizmente, alguns dirigentes é isso que eu ia falar. que até usa disso para ameaçar, olha, se você sair, sua vida ou não vai até andar. fazem mesmo, né? Ameaça e tem uns que fazem mesmo. Não, mas aí a gente tá entrando naquela categoria dos que fazem algum trabalho para segurar ou para se vingar, que também, enfim, existe. A gente não pode fingir que não, né? A gente não pode ter uma visão, eu costumo dizer, né? A visão infantil, aquela visão imatura de que o mundo é perfeito. Existe, mas a gente tá falando aqui daquela pessoa que sai naturalmente por problemas, ou por vontade, ou por decisão, ou às vezes até por impossibilidade, que às vezes a pessoa tá numa rotina de trabalho que ela não consegue seguir. E ela sente isso. E algumas casas até usam isso, né? Como, vamos dizer, entre aspas, né? Uma forma de fazer a pessoa não sair. Olha, quando você sai, as coisas vão dar para trás, sua vida não vai andar e etc e tal. E, de certa forma, isso acontece por conta de tudo isso. É claro, eu estou presa na casa, não posso sair? Claro que não. As entidades respeitam o nosso livre-arbítrio. Todos nós temos os nossos mentores e protetores e eles vão com a gente aonde a gente for. Inclusive em lugar nenhum se a gente não for. Como é o caso de quem nem é da religião. A diferença é que nós, seres humanos, a gente muitas vezes precisa do outro para poder se enxergar. A gente precisa de um outro para segurar o espelho para a gente poder se ver. E isso... a religião, seja, estou falando da Umbanda porque, né, a gente puxa a sardinha para nossa área, mas isso também não é diferente na igreja católica, na igreja evangélica, em qualquer outra religião. Quando você tem alguém te lembrando ali coisas do tipo, olha, esse comportamento não é legal, isso que você está fazendo vai te trazer uma má energia, você tende a lembrar mais. É a história de você saber e não fazer, saber e não usar, né? Eu conheço, mas não faço. Eu sei que isso é bom para mim, mas não lembro de fazer. Eu sei que se eu fizer uma defumação na minha casa,
eu vou limpar minha casa, mas eu nem lembro quando eu não tô no terreiro. Quando eu tô no terreiro, que eu vejo acontecer, eu lembro, vou fazer na minha casa para limpar minha casa também. Então, assim, são pequenas ações que quando você está em contato, você consegue lembrar, você consegue fazer, você está sendo puxada para isso. E quando você se distancia, você precisa de um esforço consciente. Dá? Claro que dá. Só que você precisa desse esforço consciente para cuidar da sua vibração, para cuidar da sua energia. Dependendo da pessoa, que nem eu conheci pessoas que precisaram se afastar por questões de trabalho. Olha, eu vou fazer um MBA fora do Brasil, ou conheço uma pessoa que teve que fazer residência, e residência para médico realmente, junto com a faculdade, ocupa todo o tempo. E a pessoa foi orientada ali o que ela teria que fazer nesse processo aí para cuidar ali da sua espiritualidade, o seu assentamento, o seu banho. E ela cuida à distância, ela não precisa necessariamente do terreiro. Só que é claro, no terreiro fica mais fácil, porque você tem alguém te lembrando, tem alguém cuidando junto, tem alguém fazendo por você. E é essa a diferença. Então, quando você consegue achar a sua casa, e tá tudo bem até você achar a sua casa, e de terreiro até em para trazer terreiro. suas entidades ali num lugar seguro, né? Tem várias Não, mas pontos, eu tô né? falando com o assistente mesmo, que às vezes a pessoa só quer. Eu conheço assistente que Mas passa é que com tem as entidades há assistente mais de que 20 quer, anos. então, mas é que tem assistente que frequenta casas até na intenção de dar passagem nas casas que permitem, né? Eu tô falando. Aí é até mais importante ainda você escolher uma boa casa, uma casa segura, que você possa Porque ficar aí você tranquilo. fica de terreiro em terreiro, é complicado, na verdade. Sim. E pro consulente que só quer tomar passe, porque tem esse, né? Eu conheço, como eu disse, tem uma assistente que eu conheço que ela mais de 20 anos, que ela só vai tomar passe. Ela nunca teve desejo nenhum de desenvolver, de fazer um trabalho, porque realmente tem que tocar ali no coração. E nesse caso, é legal você ter uma referência, né? Até para coisa ruim, sabe? Posto de gasolina. Se você põe sempre gasolina no mesmo lugar e der pau, você já sabe aonde você vai cobrar. Agora, se você vai para vários postos, deu pau, você não sabe qual foi das gasolinas que você colocou que estragou seu motor. Isso mesmo. Então, quando você tem uma única casa, se acontecer alguma coisa ruim, que não é a ideia, mas você sabe para quem você vai cobrar, para quem que você vai, né, procurar, aonde você vai. Mas então, agora, tem os seus benefícios. pegando o gancho do que você está falando e afinal de contas, né, ao mesmo tempo pegando a seguinte pergunta que todo mundo faz, mas afinal de contas, qual que é o raio da consequência? Na verdade, não tem consequências pesadas, mas tudo depende de como você vê, está enxergando a vida, do que você faz, do que você é e de como você se comporta. Primeiro, eu acho assim, você não firmar a sua cabeça com clareza e ouvir todas as entidades falando, cada hora um fala uma coisa, isso pode confundir. Então, mais uma vez, para quem tem maturidade, para quem já é um médium e tá rodando o caso para abrir a sua, ou porque tem intenção e tá querendo entender mais sobre isso, tá tudo bem. Mas, infelizmente, a gente não pode dizer que todas as pessoas são maduras. Porque, assim, sabe o que acontece? Às vezes a pessoa ela fica rodando de casa em casa, acaba ouvindo coisa que não gosta e acaba se confundindo. Isso é muito complicado. Então, assim, se pergunta, por que eu tô rodando tanto? Né? Eu acho que essa é a primeira coisa. Quando eu falo de firmar a cabeça com clareza, é para não trazer confusão mental e energética. Você vai, a entidade... Aí vamos supor, porque você não pode dizer que todas as casas que você vai, digamos que todos os médios de repente estão equilibrados. Aí você pega um médio que de repente não está bem naquele dia e você também não conhece esse médium e aí através da entidade fala algumas coisas e você não está bem nem para ouvir também o que ele vai dizer. Cara, isso é muito sério. Isso é muito sério. Aí você fica naquela confusão mental. Mas peraí, eu fui no outro terreiro e ele me disse uma coisa totalmente diferente. Aí você já começa a comparação. Então eu acho que aquele lá é sério, esse aqui é o charlatão. E aí você fica sem saber qual é a verdade, na verdade. Cara, você fica confuso. E é difícil até você conseguir criar uma versão do que seria, Do né, que a não, religião. primeiro que a entidade, já para começar, o que a entidade fala, você não consegue absorver no primeiro momento como entendi. Calma, dá o tempinho aí de algumas horas de maturação, ou até alguns dias, ou até alguns meses. Porque nem sempre tudo é tão objetivo assim.
Sim, e é muito fácil você se perder. Por exemplo, né, a casa que eu frequentava tinha uma filosofia própria. Se eu for comparar ela com as outras casas, eu vou dizer, meu, a Umbanda não está sendo bem feita, ou isso aqui não é Umbanda. Então, é a comparação. É, não tem Ó, eu como, fui né? numa casa lá que não funciona. Mandaram acender uma vela pra Iemanjá azul escura. Eu fui na outra, mandou acender azul clara. Não, mas peraí, azul clara não é pra criança? Não, peraí, não. Tem alguma coisa errada. Gente, ou senão vai ficar assim. E agora? Acendi um dia uma azul. E agora? Vai acontecer o quê, meu Deus, que eu acendi uma clara? Então, quem tá ouvindo com maturidade, que tem maturidade, vai falar assim: ah, não. Tem nada a ver isso aí e tá tudo bem. Fala aqui pra gente que não tem nada a ver. Mas infelizmente, meu irmão, tem muita gente que não tem essa maturidade e esse discernimento. Então tem gente que tem aí, pode disparar um gatilho mental na pessoa que não é uma coisa boa. Isso pode trazer algumas consequências indesejáveis energéticas, né? E a questão principal disso tudo, né, é que você também vai ter dificuldade de se conectar mais com as suas entidades, com os seus protetores, com a sua reforma íntima, porque cada um trabalha de um jeito, como a gente costuma dizer aqui. A Umbanda não tem uma cartilha e tá tudo certo se a outra casa usa vela azul clara para Iemanjá e a outra usa azul escura, porque como não existe uma cartilha, quem define é o dirigente. E cada dirigente é uma cabeça, e cada cabeça é um mundo. E se eu estou naquela casa, eu tenho que seguir as regras daquela casa e a filosofia daquela casa. Se eu vou para outra casa, eu vou seguir a filosofia da outra casa. E isso confunde muito, principalmente aí, no caso, para os médiums. Porque aí fica naquela coisa, né? Não, essa erva é usada para outra linha. Não, isso aqui eu não posso colocar dessa forma. E fica nas comparações que atrapalham, E né? como a gente tá vivendo uma era do peraí, eu tenho razão, aí você, que não é a proposta, de você entrar numa confusão ou num desconforto junto com os dirigentes e tudo mais, porque aonde eu era assim, isso aqui tem que. Ah, outra coisa também que é muito comum. Ah, mas peraí, mas a minha entidade aqui, lá ela fumava, aqui ela já não fuma? Não, então peraí, então aqui eu não fico, porque. Ou se não, o consulente. Ah, eu ia numa outra casa que eu entregava vela e entregava charuto. Por que eu não posso fazer isso? Não, por que eu não quero? Então entra numas picuinhas, numas confusões, que entra numa comparação do lá eu é certo, aqui eu é errado. E mais uma vez, não tem certo, não tem errado. Tem a linha de trabalho que aquela entidade tem, que através do dirigente ela cria uma filosofia ali. Ou uma forma de funcionamento, né? E que tá pode tudo mudar bem. a qualquer momento também. Sim. Né? Então, acho que é esse o ponto. Depois, um segundo ponto aqui, a consequência. Né? Uma consequência também que acontece muito. Você acaba não dando tempo para conhecer a fundo a essência daquela casa, o propósito daquela casa. Por quê? Porque o seu julgamento pode, inclusive, te afastar da sua própria evolução com aquele espaço. Às vezes é um espaço que você está ali para evoluir, que de repente você encontrou para te ajudar em algumas coisas. Porque assim, gente, vamos lá, vamos pensar, tá? Não é uma empresa, mas é muito parecido. Então tem coisas na vida da gente que são a curto prazo, a médio prazo e algumas a longo prazo. Então não dá pra gente colocar os três no mesmo balaio. Então tem coisa que você vai entender a um curto mais tempo de prazo, porque é aquilo que você precisa para aquele momento. Aí depois, num outro momento, que é médio prazo, você já está com uma maturidade maior. E aí você já está ali evoluindo em alguns outros degraus. Ou seja, você já não está resolvendo mais as mesmas coisas do primeiro momento que você chegou. Você chegou na Umbanda por um propósito, por um motivo. Aí dali você já passa por um outro degrau que você vai trabalhando outras coisas. Depois, a um longo prazo, você já está no outro grau de maturidade. Então, não tem nada de errado rodar 1.400 casas. Mas acontece que, às vezes... Nossa, 1.400 você exagerou, hein? Exagerei, mas é leonino, né? Exagera mesmo. Então, assim, então, o que acontece? Mas é o sentido figurado aqui, vamos brincar um pouquinho. Então, o que acontece? Então, se você está ficando de terreiro em terreiro, você acaba no... Ó, eu vou te dar um exemplo. Nossa, agora isso veio na minha cabeça, essa brincadeira me trouxe uma coisa. Ou talvez me trouxeram alguma coisa para poder falar. Como eu disse no início, eu já fiz parte desse grupo seleto de pessoas que já rodou as 1.400 casas, digamos assim, né? Na minha lá adolescênciazinha. Um belo dia, eu estava dentro do terreiro, aí falei, vou ali tomar um passe. Era preto velho. Aí esse preto velho virou para mim e falou assim, eu sei, tô totalmente lesada sem entender o que o preto velho quis dizer, mas tudo bem. Até minha ficha cair, demorou alguns minutos. Ele olhou pra mim todo carinhoso e falou, filha,
boa noite, filha. Aí ele perguntou se estava bem, se estava formosa. Eu falei, tô, meu pai, tô bem, só vim para agradecer, tal, porque a gente não tem quando pedir, a gente agradece, né? Então é assim. Só vim para agradecer, para pegar um pouquinho de axé, sua bênção, tal. Aí ele pegou, olhou bem no fundo dos meus olhos e falou assim, filha, abre sua mão. Aí eu abri a mão, abri uma. Aí ele falou, abre a outra. Aí abri a outra. Aí ele falou assim, agora põe os 2 pés. Eu tava sentada na frente dele. Ele colocou, põe os 2 pés aqui na minha frente, agora sim. Aí estiquei os 2 pés e coloquei na frente dele com as mãos abertas. Aí ele falou assim, agora eu vou esticar as minhas mãos e os meus pés. Aí eu tô totalmente sem entender. Aí uma hora que eu dei uma risadinha, fiquei meio sem graça, né? Eu falei, o que tá querendo dizer com isso? Ele, filho, se juntar as minhas mãos e meus pés aqui junto com as suas, a gente não sabe quantas casas você já passou até agora, né? Aí eu dei risada, eu falei, nossa, era um pai Joaquim também, engraçado, né? Era um pai Joaquim. Eu dei risada, mas gente, eu gargalhei com a entidade, porque eu falei, não, peraí, meu pai, não é assim não. Te entregou, né? Não fui em tanto lugar assim não. Ele falou, não, filha, você já rodou. Por que foge tanto? Aí eu virei pra ele e falei, não, meu pai, não é fuga não, não é fuga não, é porque, sei lá, algumas pessoas falam que eu incorporo, eu nunca incorporei na vida, que acham até que não, mas assim, não sei, eu já fui em algumas casas, não aconteceu nada, não senti nada e tá tudo bem, assim, não sei, não aconteceu. Aí ele virou pra mim e do lado do terreiro, assim, onde ele tava, do lado esquerdo, tinha uma portinha pequena, essas portinhas assim, que parece porão, não era porta grande, era uma porta pequena. Pra anãozinho, sabe assim? Tipo essas portas assim que dá em porão mesmo. Aí ele virou e falou assim, se eu tivesse um espelho agora, eu mostraria sua testa sangrando. Aí eu fiquei mais uma vez sem entender. Eu falei, mas como assim minha testa sangrando? Não entendi. Ele, então, sabe aquela porta que tá ali? Eu falei, sei. É como se você passasse nela em pé. Ou seja, você não está se abaixando, né? Se curvando para a vida. Você não tá deixando o teu povo te ajudar. Nossa, que foi um tapa. Aí eu falei, eu tentando justificar com a entidade é ótimo, né? Mas eu fiz isso como muita gente faz. Você faz até hoje, né? Não, mas o questionamento é outro, né? Hoje a gente questiona ser com um pouco mais de inteligência, né? Ouve mais e tal. Sim. Aí eu virei pra ele e falei assim, pô, pai Joaquim, aí fica difícil, o senhor agora me esnucou. Ele falou, filha, nem sempre você vai achar tudo num lugar só. Mas você precisa se curvar. E, às vezes, um lugar é para você ali estar para aprender. Então, isso tem quase 20 anos atrás e nunca mais esqueci desse ensinamento. Então, eu acho que isso fica uma coisa... Não vou dizer que depois disso não rodei mais uns 3. Só? De sentido figurado, né? Mas assim, mas isso de certa forma sempre ficou na minha cabeça. E depois todo o entendimento veio. Sim, tem vários fatores. Então, às vezes a gente bate muito no peito dando uma diretriz pro que é o comportamento que a gente tem. E às vezes o comportamento que a gente tem não tem clareza nem para nós mesmos. Porque dentro da nossa estrutura psíquica, como diz Freud, que é o consciente, inconsciente, o consciente, subconsciente e inconsciente, né? Para quem não sabe, é uma estrutura psíquica, né? Desenhada por... Partes do corpo, do cérebro, né? Do cérebro, desenhada por Freud. Então, que ele divide essas 3 partes assim, né? Consciente é aquilo que eu tô fazendo agora, aquilo que a gente tá conversando aqui, aquilo que a gente tá junto aqui, ok. O subconsciente é aquilo que, sei lá, se eu comi a semana passada, eu não vou lembrar, mas se eu fizer uma forcinha eu lembro, e o que eu fiz anteontem tá ali, tá fresquinho na memória, eu acessando um pouquinho aqui, eu consigo buscar. O que tá no inconsciente é aquilo que, não tem como. É exatamente aquilo que a gente é na nossa essência, mas a gente não tem capacidade de lembrar. Eu não lembro o que aconteceu comigo nos 12 anos, no ano inteiro. Lembro, posso lembrar dessa idade por alguma coisa, alguma razão. Mas você não lembra de tudo. Então tem coisas que tá cravado no inconsciente. Mas isso que tá cravado no inconsciente é o que tá na nossa essência, é o que a gente é como crença limitante ou poderosa, né? Que faz a gente andar. Sim. Então... não existem verdades absolutas, mas existem a ideia de que para pensar por que roda tanto. Que inquietude é essa? Por que tantas coisas? Mas é porque eu tô decepcionado. Mas é porque eu não sinto energia. Porque eu não gosto de dirigente. Porque eu não gostei da cor da parede. Porque ela toca candomblé. Porque ela não traz cigano. Porque ela não sei o quê. Cara, presta atenção.
Se informar Isso não é para antes, todo né? mundo, claro, Sim. né? Mais uma vez, tem aqueles gabaritados e tal, mas é que eu também não acho que a gente sabe tudo, então eu nunca Mas vou dizer que eu sou gabaritada em nada, porque é, eu costumo dizer o seguinte: quem me conhece sabe, eu sou uma meia formiga. Eu me acho assim e é assim que é. se a pessoa tiver, né, uma procurando uma casa e não quiser ir para tantas, é legal pegar referências, né? Pessoas que frequentam aquela casa, saber um Sim. pouquinho do que ela E acha. se perguntar também, né? O que que eu quero? O que que eu gostaria de encontrar numa casa? E saber pedir, né? Saber pedir, isso aí. Povo, Me ajude, né, a me encontrar uma ajude a casa. encontrar se é que tem, se é que é. A casa não vai te fazer melhor nunca nessa vida. A casa não vai fazer ninguém ser melhor. Muito pelo contrário. Tem tanta gente que frequenta uma casa, não sei, parece que o sentido é oposto, né? A casa não vai te fazer melhor, mas existem a socialização e existem também todo a família que tá ali, ela vai te ajudar a encontrar suas sombras, porque as pessoas dentro de um terreiro, elas despertam sombras em você e elas também despertam luz em você, ou seja, vai ter aquela parte que nem você sabia que você sentia de ódio, de amor, de raiva, que é matar o irmãozinho. E tem aquele irmãozinho que você acaba conhecendo para a vida inteira dentro daquele terreiro e tantas coisas acontecem, tantas mágicas acontecem dentro de um terreiro. Então, fica a dica aí, É isso aí. A gente né? agradece vocês por estarem aí mais uma vez assistindo o nosso podcast. Aproveitamos e pedimos para vocês curtir, comentar, compartilhar aí com as Dá força para esse pessoas. canal para a gente aqui poder ajudar mais pessoas. Exatamente. E nos siga lá também no Insta, @TemploJubiRompê. É isso aí, tá certo? Tá certo. Axé para todos vocês. Axé, não esqueça de comentar, hein, gente? Forte abraço.